Oi, oi, boa tarde, aqui com vocês ao vivo. Vamos aí, dar um tempinho, o Instagram já começar a divulgar para as pessoas. Então, muito boa tarde no momento e vamos falar sobre autoaceitação. Meu nome é Bárbara Feitosa. O Murilo já chegou e vai estar aqui como meu convidado. Aliás, mais do que meu convidado, né, Murilo? Então vamos. Você me mandou o pedido, Murilo? Boa tarde, vamos lá, vamos lá. Então, aqui abrindo no momento ninguém, mas vamos disparar aqui nesse momento, chamar as pessoas, né? Já convidar, eu mandei também convite aqui pelo Zap para as pessoas lembrarem, porque muitas vezes a soberbada com os afazeres acabam esquecendo. E nada melhor do que falar sobre autoaceitação, que eu acho que envolve diversas coisas ali. É um assunto que eu acho que no processo de autoconhecimento é o que mais visualizar. Agora chegou. Se chega para você o aceite, eu já dei o aceite aqui. Aceitar, entrar ao vivo. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Opa, voltou aqui. Aí. Aí, foi. Aê, que bom! Já mandei aqui para algumas pessoas, tá, Bárbara? O convite também. Eu também já mandei, já aproveitei o embalo, saí mandando pelo Zap também. E Sim. vamos lá, Murilo, em especial, muito obrigada primeiro por ter aceito o meu convite. Imagina, Então, de boa nada. tarde a quem está chegando aí conosco num tema assim super agradável, né, de se falar. Quando eu digo agradável e não agradável, por quê? Porque existe aquele processo de despertar, né? Então, dentro do despertar, a gente sabe que existe momentos que são de sombras e enfrentar momentos de sombra muitas vezes não é tão agradável. Mas, para quem está chegando, o que eu vou pedir é que, confortavelmente, no seu momento, convida as outras pessoas, o assunto é super importante e assim, super importante dentro da medida de cada um, dentro do momento de cada um, e se não está no momento, tudo certo. Eu sou Bárbara Feitosa, né, terapeuta integrativa, trabalho com constelação, também sou taróloga e trabalho com análise corporal. E convidei aí Murilo, que, gente, assim, confesso, eu percebo que não é resistência, é um humanoterapeuta aí que eu achei nessa, fazer aqui na história, nessa vibe do autoconhecimento, nesse mundão, com uma forma muito inusitada. E com todo o agradecimento e com toda a honra, o Murilo foi meu terapeuta por um tempo, em alguns processos, e foi tão importante que algumas coisas eu ainda compartilho com ele da época que a gente trabalhou. Então, o Murilo, ele traz, eu vou falar um pouquinho do que eu percebo, Murilo, depois você dá seu apanhado. O Murilo, ele traz uma visão para o ser humano muito mais do que os olhos físicos dele, né? Então, o Murilo pega toda uma abordagem emocional, energética, espiritual, e, assim, é uma abordagem que traz não só um conforto, como também uma confiança no trabalho dele. Então, não vou poupar, não. Murilo se apresenta. Bom, boa tarde todo mundo. Bárbara, muito obrigado pelo convite. É um prazer eu estar aqui agora falando com você. E linda introdução, muito obrigado. E eu acho que você descreveu muito bem o nome humano terapeuta não é por acaso. Então, eu me chamo Murilo César, para quem não me conhece, sou humanoterapeuta, que é o nome dado a um curso específico que é de terapeuta energético e espiritual, ou terapeuta integrativo, né? Quando fala integrativo, ele vem integrar, somar mais aspectos no tratamento
da pessoa. Somos o mental, o emocional, temos a parte física, que geralmente é muito cuidada pelo médico e pelo psicólogo, mas temos também a parte energética e a parte espiritual que está atuando também. E o nome humanoterapeuta, dentro disso, é para a gente olhar muito para a humanidade da pessoa. Porque existem várias abordagens para olhar o ser humano, né? Muitas formas, até na terapia convencional, mas também na integrativa holística. Mas, independente da linguagem que cada um use, uma coisa é universal, que é o sentimento, que é as questões humanas, que são os instintos, as dificuldades, os traumas. Isso é uma linha que conecta com todo mundo, a linguagem do coração, das dificuldades, né? E dentro disso eu desenvolvo o trabalho. E uma coisa que eu percebo muito, né, que todos nós temos, eu tive, trabalho ainda, né, trabalhamos, né, Bárbara? E o que faz as pessoas buscarem um tratamento, se for parar para prestar atenção, é justamente a não aceitação, né? Então já vamos entrando um pouquinho no tema. A não aceitação eu chamo assim de aceitação. O que que é você aceitar? É além de você falar assim, isso eu aceito, eu quero. Tal coisa eu não aceito, eu rejeito, né? A gente pode até ter essa abordagem. Só que, nem tudo, a gente não tem o controle das coisas, né? Quando a gente não consegue mudar a situação, o lá fora, o que fazem, as coisas, não dá para controlar o outro. A gente muda em nós em relação à situação. E aí é que tá. Porque quando a gente não consegue mudar algo lá fora, porque não depende da gente, né? O que o filho vai fazer, o país, né? O emprego, nós mudamos como nos respondemos em relação àquilo, nosso emocional. E aí identificamos as dificuldades, nossas formas de ser, crenças, nossos pensamentos. E aí é o momento que a gente começa a olhar para si e aí entrar em contato com essa sombra que a Bárbara falou, né? São aspectos inconscientes, aspectos que estão no piloto automático e a gente se reconhece e percebe que muitas vezes a dificuldade, o problema, não está na coisa lá fora, mas na nossa capacidade, recursos internos para lidar com a situação, seja para lidar com o relacionamento, para desenvolver um bom trabalho, um projeto, para ganhar dinheiro. Temos aí várias áreas da vida, né? E dentro disso vem a questão da aceitação, que eu chamo que é o quê? Você estar em paz, energeticamente falando, é quando a gente está em paz com algo. Porque muita coisa, a gente, independente de aceitar ou não, as coisas são como são. É como é. E por isso eu postei aquela frase, Bárbara, no Instagram meu hoje, entrando na vibe da aceitação, de uma frase que eu tinha postado já há algum tempo, mas eu quis retomá-la, né? Fiz com as novas cores da paleta e tal. E a frase, ela fala justamente isso. Eu vou trazer aqui a frase para abrir e a Bárbara dá mais contribuições. Que a frase fala assim, que independente de aceitar ou não, quando a gente aceita algo na nossa vida, não necessariamente quer dizer que a gente vai ter algo, essa coisa na nossa vida. Da mesma forma, quando a gente não aceita, que foi dado o nome de rejeição, quando você rejeita algo, não quer dizer necessariamente que você não vai passar por aquilo, que você vai colocar numa caixinha, colocar isso lá longe e você não vai ter que passar por aquilo de alguma forma, né? Porque a gente evita porque não temos os recursos internos para lidar. Então, como a gente não quer assumir que a dificuldade ou a falha é nossa, por causa do ego, do orgulho, é mais fácil culpar lá fora e achar que o problema é lá fora. Então, assim, o que eu trago aqui energeticamente, espiritualmente falando, porque eu trabalho muito essa parte, né? É que acontece justamente o oposto. Muitas vezes aquilo que a gente rejeita, que a gente não quer entrar em contato, é aquilo que persiste, porque está ali para ser olhado. Então, quanto mais a gente joga para debaixo do tapete, aquele aspecto nosso, né, ele vai ficar ali até que a gente aprenda a lidar com isso. E aí começa as primeiras vezes para autoaceitação, né? E muitas vezes, quando a gente passa por esse processo todo da autoaceitação, que a gente vai falar sobre como é que acontece, vamos dar várias dicas, falar como é que funciona, mas aí depois disso, sim, algumas questões que a gente passa, que a gente aprende a lidar, desenvolve os recursos internos, aí sim, isso está preparado para deixar, para ir embora, para perder a importância, o significado, ou deixar de ser aquele monstro. Mas não é porque aquilo sumiu ou mudou, mas nós mudamos por dentro e aquilo não tem mais o mesmo peso ou significado para a gente. E aí é o processo do autoconhecimento e da mudança interna, que é de dentro para fora, né?
É justamente isso, quando você falou colocar debaixo do tapete, é entender que a gente vai colocando debaixo do tapete e daqui a pouco o tapete está aquele bolo onde a gente começa a tropeçar no tapete, né? Então, quando a gente fala de autoaceitação, gente, o que o Murilo traz divinamente é entender que muitas vezes são os nossos padrões internos, as nossas crenças, que nos levam a fazer julgamentos e quando eu digo julgamentos, muitas vezes inconsciente, porque tem coisas que é tão arraigado na gente que a gente nem percebe que a gente não está aceitando, que a gente nem percebe que é necessário olhar para aquilo com cuidado, né? E quando eu falo olhar para aquilo com cuidado, quando eu falo de aceitação, eu acho que eu remeto mais para a rejeição do que a gente tem das nossas sombras, né? Então, quando o Murilo traz a fala, você falou uma coisa muito engraçada que é eu aceitar, muitas vezes eu admitir que eu preciso buscar ferramentas para lidar com aquilo, para burilar aquilo, para olhar para aquilo com muitas vezes menos dor. E eu vou falar menos dor por quê? Porque no processo de autoconhecimento, a gente muitas vezes quer uma coisa, pensa uma coisa, e a gente sente outra, né, Murilo? E assim, pegando logo o meu exemplo como pessoa, o que eu queria e o que eu sentia quando a gente entrava no processo de tratamento, de realmente mexer naquilo ali. Então, quando a gente traz um olhar do sistêmico, do integral, é justamente esse olhar que muitas vezes eu penso uma coisa, racionalmente eu quero uma coisa, mas o meu coração vibra medo. Racionalmente eu tenho a capacidade intelectual para lidar com aquilo ali, mas o meu coração está vibrando medo, insegurança, medo da rejeição. E quando a gente fala de autoaceitação, é a gente mexer com tudo isso, com crenças, com julgamento, com a questão da vergonha, com a questão da rejeição, os preconceitos. Então, são coisas que muitas vezes, são processos que muitas vezes estão ali nos bloqueando de forma muito sutil, porque em termos de mente, a gente entender que a nossa mente ela nos bloqueia de forma que a gente acha que é supernatural, que a gente muitas vezes está passando por um processo de adoecimento, joga a culpa na doença por não conseguir fazer algo, e muitas vezes aquela doença é simplesmente o bloqueio por algo que a gente não olha com carinho na gente. Então, a gente ter esse olhar, ter esse carinho com a gente mesmo é autoaceitação. Para a partir daí, a gente fazer um olhar até para o externo de uma forma mais carinhosa e mais amorosa. Não é, Murilo? Me complemente. Perfeitamente, você colocou muito bem. Você falando aí, me lembrou aquela frase que eu falei na semana passada no envio de Reiki, que eu falei e você gostou, que é a gente é o que a gente consegue ser. Muitas vezes não somos o que nós queremos. Porque mentalmente, a gente são capacidades diferentes, poder intelectual, conhecimento, a teoria. Agora, aplicar, fazer acontecer, envolve outras dimensões do ser humano, né? Envolve o corpo emocional. Quando a gente faz algo só da cabeça, às vezes é frio, é muito matemático, é muito teórico, né? É muito prático. Não tem aquele calor humano. Agora, quando está conectado com o nosso coração, é uma vontade que não é só teórica, mas a gente vai fazer e está conectado com o coração. Só que às vezes tem questões emocionais que atrapalham, né? Eu sei que eu tenho conhecimento, mas eu não me sinto tão confiante, tão preparado, me sinto inferior, eu me comparo, por exemplo, né? Então, mostra que, na verdade, quando a gente fala de se aceitar, é aceitar como um todo, é aceitar nossas características psicológicas, personalidade, é aceitar a forma como a gente se sente. Muitas vezes vamos viver na vida e pelo contexto, pela vivência, pelos traumas, pelo que você ouviu, pelas experiências, você vai se sentindo, às vezes, incapaz, ou se sentindo envergonhado, ou às vezes humilhado, ou às vezes que você não foi tão bom quanto você poderia, e eu recebeu crítica de alguém ou dos pais. Então, tudo isso a gente vai sentindo ao longo da nossa vida. Só que aí que tá. Quando a Bárbara falou, a gente pensa que é uma coisa, mas na hora a gente sente outra.
Por quê? Porque ficam registros de memória emocional na gente. Então, se a gente não tratar isso, fica muito difícil. Então, eu percebo que a autoaceitação passa por isso que você falou. Não é aceitar no sentido de que assim, tá bom, eu sou assim, pronto, é o jeito. Não, aceitar muitas vezes é você perceber, entender aquilo, né? Ver que não tá legal para você, né? Você não tá feliz, não tá satisfeita, que você não tá conseguindo ser o que você é de fato, né? Colocar para fora o que você quer expressar, o que você pensa, suas ideias, como você quer construir no relacionamento, na família, no trabalho. Só que na hora de fazer, você duvida ou fica, né? Não sabe se tem os recursos emocionais para poder, vamos colocar assim, fazer aquilo acontecer. E é nesse momento que a gente começa aí por outro estágio da autoaceitação, que é entendendo como que é as nossas respostas emocionais, que eu até vou postar também no meu Instagram essa semana, dicas, né, da gestão emocional, que é justamente isso, quando você identifica uma situação emocional sua e você pergunta, peraí, eu senti isso quando? Ah, é quando eu estou em tal situação, quando a pessoa fala algo. Aí você vai rastreando a dor e percebendo quais as situações que você vai se colocar numa situação e você se sente de tal forma, né? E aquilo causa mal-estar em você. Então, quando você identifica, só que sozinho você não consegue mudar, né? Você vai pela cabeça, da próxima vez eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou criar estratégia, mas são aquelas emoções de ansiedade, de medo, né? Ou então de falta de confiança, que muitas vezes é mais forte do que a gente se prepara, pensa tudo, até quer controlar mentalmente, né? Vou falar assim, vou fazer assado, vou estudar, quer controlar todas as variantes, aí quando vai chegar na situação, sai tudo diferente Estraga e com você fica tudo. ali, exatamente. Ou mesmo que saia como você planejou, mas sempre ali fica aquele fantasminha, aquele frio na barriga, aquela coisa pairando, né? Então você tá querendo Murilo, mostrar algo, mas por dentro a vibração é outra. eu vou me colocar aqui num lugar de super vulnerabilidade, que foi aquele momento em que você me atendeu, que eu acessei a vergonha. Que eu Uhum. senti tanta vergonha, e era uma vergonha que eu, assim, para você ver, eu trazia informações, e quando você foi conduzindo, que eu cheguei naquele lugar, não sei se você lembra, que eu chorei, porque eu senti mais vergonha da vergonha que eu estava sentindo, entende? Então, gente, é isso que o Murilo traz. E foi muito engraçado que você trouxe essa informação com base numa frase que você falou e eu achei lindo. Para quem tá com a gente aqui no ao vivo, o Murilo, ele sempre está marcando aí distribuição, não sei se seria distribuição, você chama de distribuição, envio de reiki para as pessoas. Então, quem não segue o Murilo, acompanha o Murilo e assim, eu amo, né? Reiki é uma ferramenta que eu acho que me nutre, me alinha. E aquela frase que você trouxe, assim, lógico que quando a gente entra no processo de autoconhecimento, no processo de entender como a mente funciona e que muitas vezes a gente não consegue lidar com todos os campos envolvidos, e a gente vai sim buscar ajuda. E quando eu falo ajuda, é entender que muitas vezes o que temos para hoje é simplesmente reconhecer que não temos ferramentas necessárias para lidar com alguma coisa. E isso também faz parte do processo de aceitação e de autoaceitação. Porque muitas vezes a gente, dentro do imediatismo, a gente quer aquilo rápido para ontem, né? Porque a gente não está mais na fase do que espera maturar. Só que existem coisas que a gente vem acumulando, como o Murilo bem explicou, no nosso campo, as nossas memórias emocionais, as nossas memórias celulares, que não vai ser da noite para o dia que a gente muda um comportamento, que a gente muda um hábito. Se vocês observarem, o Murilo falou muito de ir acompanhando os padrões de pensamento, atitudes, o que foi que engatilhou aquilo ali. E isso, muitas vezes, lida semanas, lida meses, lida até anos. É Não verdade. é isso? Sim. E como você falou, identificar e perceber que a gente precisa mudar aquilo e às vezes não temos os recursos internos sozinho e ter a atitude de buscar, isso já é o primeiro passo e começa a partir daí, isso já é meio caminho andado.
Porque eu digo assim, não dá para mudar aquilo que a gente não identifica, né? Quando tá meio consciente, mas como assim? Como assim eu vou fazer tratamento para eu, como assim eu devo ser devo ser mais humilde? Eu não sou arrogante. Então a pessoa que não se reconhece assim, ela nunca, né? Então o primeiro passo é reconhecer que você tem uma questão e você não está feliz. Mas não porque alguém fala. Às vezes pode até apontar algo para em você, na gente, a gente fala, é realmente faz sentido, né? Só que também não é tanto assim. Então a gente precisa mudar pela gente, ver o que faz sentido pra gente. Porque às vezes o que é medroso para mim não é a mesma coisa que é ser medroso para Bárbara, né? Falar bem para mim não é a mesma coisa que falar bem para Beltrano. Então, você tem as suas referências e o seu estilo de vida, a sua essência, o seu lugar no mundo, e você vai precisar ser mais ou menos desenvolto ou corajoso, né? Tá tudo certo da forma que a gente é, a nossa essência. A questão da dor começa quando a gente está insatisfeito, porque a gente quer ser mais corajoso ou menos medroso ou mais para fora ou menos para dentro do que a gente é de fato. E aí começa o processo da dor. Então, quando a gente identifica e quer mudar, já primeiro passo. Só que muitas vezes não muda porque a gente quer mudar pelo racional apenas, né? E aí o que acontece? Identificamos, só que tantas vezes a gente viveu aquilo, sentiu, que realmente são muitos registros. E realmente, eu posso falar por palavra própria, porque eu sou terapeuta, mas até hoje eu me trato. Né? Então, assim, tudo começa pela gente. Então, assim, vocês não têm ideia de quando a gente vai para essa área integrativa e energética e espiritual, quanta coisa a gente tem, quanta coisa a gente guarda e que não vamos acessar tudo. Ou melhor, vamos acessar a própria ciência. Vamos lá, fala. 5% é racional, né? Consciente. 95% é inconsciente. Então, no inconsciente, não tá só os pensamentos que a gente esqueceu, coisas que vimos, que ouvimos, que sentimos quando era criança, na barriga da mãe, sentimentos que era da mãe que a gente captou, que a própria ciência já traz isso, né? As informações na célula, nos neurotransmissores que ficam ali no sangue, que é passado de mãe para filha. A mãe, que também teve uma mãe, a questão da ancestralidade, a questão cultural, somos seres biopsicossociais, né? É a parte cultural das crenças, a criação, a biologia, né? Diria biopsicossócio espiritual, né? Então, assim, entender já é uma boa parte. Agora, quando a gente faz essa escolha de se aceitar e começa a olhar para dentro e ver, tá doendo, tá assim é. Ou, uma vez que a gente vê a coisa, não dá para desver. Ou a gente assume a responsabilidade pela nossa própria felicidade de estar bem, ou a gente vive mal na própria relacionamento afetivo íntimo, íntimo comigo mesmo. Então, se eu não estou bem comigo, eu não consigo estar bem com o outro. Então, quando a gente começa a fazer terapias diferentes, seja reiki, terapias energéticas, seja qual for, e só de fazer uma escolha e falar, tudo bem, eu tenho isso, eu não sei como, mas eu escolho melhorar. Você emite um sinal para o universo, né? E você está se abrindo, você está começando a ver coisas. E aí vai conectar com as pessoas que vão ser a contribuição, que vai ter a ferramenta que vai se adequar melhor para você, assim como você sintonizou comigo, né, Bárbara? E aí quando a gente começa a fazer os tratamentos energéticos, né? E espirituais também, em alguns casos, nem todos precisam ser espiritual. Eu falo espiritual porque somos tudo isso, né? Físico, mental, emocional, energético e espiritual. Alguns tratam só os três. Outros vai para técnicas energéticas, outros incluem o espiritual. Mas está tudo atuando ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente agrega, integra, mais rápido, mais potencializado fica o tratamento. Porque é aquela coisa, gente, não faz sentido eu estar com vergonha. Não faz sentido eu estar com esse medo. Porque não tem lógica eu sentir isso. Nem parece que sou eu, mas a gente sente. Por quê? Porque é um registro no corpo emocional e não é com o racional que a gente vai tratar. E não é É racional. simplesmente receber a técnica, receber os desbloqueios, quando você vê que vai se colocar naquela situação de novo, a coisa já não é mais tão forte. Vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, e aí, lógico, cada caso é um caso, depende de o que cada um viveu, o tamanho dos bloqueios energéticos, né? E às vezes requer mais tempo ou menos tempo de tratamento. Que foi o que eu vivenciei, né? Você viu o tanto de mudança que aconteceu, que eu compartilhei com você depois do meu tratamento, né? E assim, gente, é muito importante a gente ter esse olhar. E quando falo olhar, é esse olhar de abertura, não julgamento. E quando eu falo não julgamento, até mesmo o auto-julgamento.
Porque quando a gente está dentro desse processo que a gente começa a entender, muitas vezes a gente vai se deparar, com aquela coisa de não aceitação que foi o que o Murilo falou. Ah, você é arrogante. Não, não sou arrogante. É a gente ter consciência de por que essa pessoa me viu como arrogante. Será que nessa atitude eu não tive uma pontinha de arrogância? Faz sentido? Não faz? É se abrir justamente para ter essa visão, né? Para se permitir se analisar, se olhar e também se permitir mudar, que eu acho que é a palavra, porque muitas vezes a gente está nesse processo e a gente não aceita as mudanças, e muitas mudanças, elas são, eu brinco, né? A gente veio para evoluir. Você escolhe se quer evoluir fazer de livre e espontânea vontade, na autobusca, junto com o outro, na união, pelo universo, ou se tu quer ir aos chutes e barrancos através da dor, da doença, dos processos. Então, assim, até nisso o universo nos dá aí esse campo de possibilidade para escolher o que é melhor, como é que eu lido melhor com a minha dor, como é que eu lido melhor com esse processo. E outra coisa que você me falou que veio quando a gente está também nesse entender que a gente é um ser complexo, né? Quando a gente mistura racional com emocional, com essa parte toda que a gente sabe que existe, muitas vezes a gente desenvolve a conhecida insegurança, né? E os medos. Diante de tudo isso, a gente entra num processo de insegurança e medo. E se a gente não tiver muito ancorado, a gente entra num processo de inércia. Porque às vezes é difícil sair, né? É desafiador sair disso sozinho. Muitas vezes é difícil, a depender do meio que a gente está, admitir que a gente precisa de ajuda, vencer a nossa vontade diante da vontade do outro, porque muitas vezes não é o que a gente quer, só que o que o ambiente nos coloca, a gente se sente sufocado e muitas vezes com medo de dizer não. Que já vai entrar em outros assuntos, que seria o desagradar o outro e fazer uma história, agradar o outro e desagradar a si. E se a gente for mergulhar para isso, é o mundo. Então, quando a gente falou de aceitação, de autoaceitação, de trazer essa autoaceitação, é justamente nesse olhar de autoestima e de amor próprio. E quando a gente traz autoestima e amor próprio, é paciência conosco. Não é, Maria? Tem que ter paciência conosco. Porque muitas vezes não é tão rápido como muitas vezes é trocar de roupa, né? Sobretudo com o nosso tempo, né? Tudo tem o nosso tempo, cada coisa tem o seu tempo, e às vezes a gente quer resultados, a gente, na verdade, quer saber controlar como vai ser, quando vai ser, já porque a gente é muito imediatista, né? Então, e entram várias coisas, né? Você falou aí da questão. Uma coisa, por exemplo, no humanoterapeuta, né? Nós trabalhamos muito os instintos, que são os 7 pecados, né? E dentre os instintos, um que a gente trabalha muito e fala é a questão do orgulho. O orgulho mal usado ou bem usado. Porque o que eu falo que é orgulho, geralmente? Por exemplo, a gente fala, eu tô orgulhoso daquele trabalho, tô orgulhoso do meu filho, né? Esse é o meu filho. É quando a gente gosta ou tem prazer, ou sente uma vaidade, né? Assim, embevecido, de atrelar a nossa imagem. Isso aqui foi eu que fiz. Olha só o que eu consegui fazer. Essa é a minha casa. Tem orgulho. Isso é orgulho, ok, bem usado, né? Agora, o orgulho mal usado é quando a gente justamente, muitas vezes, acha que a gente só quer, na verdade, não gosta de atrelar a nossa imagem a coisas negativas. Tipo assim, eu fraco, imagina, eu ganhar só isso, eu quero ganhar mais, né? Quando a gente, na verdade, às vezes, acha que a gente só merece, e na verdade, orgulho pra cima, né? Acha que a gente merece mais do que a gente de fato está entregando pro mundo, se valorizando além do que de fato a gente é, tá com o nariz empinado, ou as pessoas que tá com o valor para baixo, né? Que o orgulho, na verdade, é a materialização, no caso, que fala da energia chamada valor, né? O valor da gente. Se você se valoriza, né?
O valor que você tem de você achar que você tem valor, né, com o seu trabalho, que você agrega algo, né, para o mundo, para as pessoas. Então, quando a pessoa não está com esse valor muito bem trabalhado, ela acaba, às vezes, tendo valor para baixo, ou seja, eu não consigo, né, eu sou fraco, os outros conseguem, eu não consigo, é a pessoa que sempre vai ser a vítima, não é? Então, olhar para esse, por instinto do orgulho, a gente vê que atrapalha bastante a gente, né? O instinto do orgulho, a questão do valor, né? O valor e o amor, como fala a minha professora, Andresa Molina, são dois dos principais feridos da humanidade, que é o valor, a questão da pessoa não achar que ela é boa o suficiente, né? Se comparar demais e às vezes não se empoderar para viver a vida, construir seus projetos, achar que merece um casamento, que vai conseguir um namoro e várias coisas, ou conquistar amigos, ou às vezes a questão do abandono, né? Que é a falta do amor, que é o quê? Você fica tão dependente do outro, das coisas, né? Que você acaba que diz sim para o outro e não para você. Então você se larga, se abandona, porque se você não agradar o outro, tem que agradar o outro, para o outro estar com você, ou estar perto de você, né? Então você esquece de você, né? Passa por cima de você, não sabe nem quem você é, para poder agradar tudo, os outros, o chefe, e tá sempre todo mundo ali, né? Achando do seu lado, né? Com você, porque na verdade o que a gente não se tem, a gente sozinho não se basta, né? A gente sente essa falta, essa carência de nós próprios, né? E aí são as questões que a gente vai identificando, né? E Murilo, assim, essa sua fala me trouxe assim muito de quando a gente está fazendo, quando a gente se aceita, né? A gente tem uma autoestima melhor, a gente tem essa capacidade de amor próprio, que é como você trouxe aí falando. Existe isso na gente bem sólido, só que quando a gente não se aceita, a gente tem aquela questão da culpa, a gente tem o excesso de autocrítica, né? De não, muitas vezes não aceita a crítica do outro. E lógico, uma baixa autoestima, que é o que você falou. Muitas vezes eu deixo de me querer, né, de me amar, de ter amor próprio, para aceitar o que o outro quer, justamente para muitas vezes entrar num processo de não culpa, e a gente aí entraria já na questão da vitimização, que por mais que não, é aquela coisa de luz e sombra, e saber que todos nós temos isso. A pergunta é como é que a gente lida com isso? E quando eu iniciei falando sobre a questão do julgamento, gente, nós somos seres que a gente julga a todo momento. Né? Nossa mente, por mais que a gente fique ali, eu não devo julgar, mas a nossa mente, ela classifica, ela costuma fazer isso, dar nome às coisas, separar as coisas. E no processo de autoconhecimento é justamente a gente compreender tudo isso, compreender que nós somos seres integrais, que nós somos seres sistêmicos, que influenciam o meio, assim como somos influenciados pelo meio, e a gente ter a capacidade de observar isso com muito carinho e com muito amor, em especial olhando para a gente. Por que eu falo para a gente? Porque a gente é a semente que a gente se planta no mundo. E quando eu digo se planta no mundo, se eu consigo ter esse olhar carinhoso para mim, me cuidando, tratando das minhas dores, das minhas feridas, eu vou ser uma pessoa menos ácida para o mundo. Eu vou ser uma pessoa que eu tenho capacidade de levar mais amor, de levar mais aceitação para o mundo, e eu vou ser aquela pessoa que eu não revido. E quando a gente fala revida, aqui a gente não está falando das discussões, das brigas, do que é certo, do que é errado. Não, é no sentido de, faz sentido isso? Porque muitas vezes a gente precisa sim lutar por algo, precisa sim ser enfático com algo. Só que muitas vezes não, muitas vezes a gente só precisa observar se aquilo faz sentido ou não. Para ver se vai entrar naquela briga, né? Se aquela briga é realmente algo que seja necessário. Então, esse chamado para olhar, o Murilo trouxe alguns pontos do que fazer para o processo de autoaceitação. Ah, trouxe. Sim, sim. Na verdade, gente, não existe uma receita de bolo, sabe? A aceitação é um processo de decisão mesmo, sabe, gente? De escolha. Como você falou, Bárbara, achei bacana isso que você falou de você trabalhar isso com você, você fica menos ácido, a gente fica. Deixa a gente muito mais humano, na verdade, né? Ah,
Quando eu cheguei a fazer psicologia, né, anos atrás, eu não me formei, mas eu fiz psicologia durante um tempo, antes de virar terapeuta integrativo. E uma coisa que a gente tinha muito era assim, o que que faz você buscar, né, olhar para as dores humanas, né? Eu falava muito assim, ou a gente, porque passa por isso, está buscando respostas e não sabe como lidar e também está buscando, ou então a gente realmente tem muito amor para dar e se preocupa muito, né, com as questões humanas. Só que nós, seres humanos, naturalmente somos egoístas muitas vezes, então é quando a gente sente as coisas, quem é mais sensível, a gente começa a se abrir para também e ver que nós temos dificuldades, limitações, é muito mais fácil depois compreender a limitação do outro, né? No meu processo de olhar para dentro, na minha caminhada também que eu já fui julgado por algumas questões que nem eu mesmo entendia, que depois, mais tarde, eu fui entender que era a minha personalidade, meu temperamento, minhas composições astrológicas, meu certo grau de mediunidade, né? Julgamentos que eu passei, coisas da família que esperava que eu fosse ser um psicólogo ali formado, mas para ter ali coisa certinho, segurança. Então, assim, foi todo um processo de eu entender todo o meio e as cobranças até eu, ok, falar, ok, eu ir para dentro e me aceitar e depois perceber isso, né? Ver como é que são os passos para se aceitar, né? Para autoaceitação da gente. Mas, assim, não tem uma regra específica. Eu diria, eu separaria em três coisas que a gente pode até destrinchar sobre mais subpastas. Uma é expansão de consciência. É você começar a observar o que você sente. Eu vou postar sobre isso, né? 5 passos para uma autogestão emocional. Na verdade, era sobre aceitação. Mas assim, tô com algum sentimento negativo, com a questão que eu não sei lidar. Porque se é coisa racional, vamos combinar, você resolve, né? É coisa racional, vou lá, estudo, vou buscar as informações, resolveu, pronto. Tá feito. Como construir aqui o encanamento, como resolver? Arruma aqui, vai ali, pronto, resolveu. Agora, quando é emocional, que o emocional é mais forte que a gente, que não faz sentido pela lógica, mas eu sinto aquele medo, eu sinto aquela questão, eu me sinto, né? Como é que eu faço? É mais forte O do que leão eu. inexistente, né? É O um leão leão. inexistente. Aí como é que faz? Ok, eu tenho isso, de fato. Eu gostaria não me sentir assim, mas eu me sinto assim, e isso está me atrapalhando. Reconhecer. Reconhece, ok. Pode ficar com raiva, pode ficar zangado, pode passar um dia, dois, ficar de bode, seja o que for. Ok. Agora, como que eu vou resolver? O que que eu posso fazer, né, para resolver isso? Vou buscar terapia? Qual terapia? Como eu te falei, quando a gente escolhe mudar o universo, eu falo universo, mas sim, o Criador, Deus, seus anjos da guarda, seja o que for, as pessoas vêm para te apoiar, né? Então você vai ver ali um psicólogo falando, um terapeuta, um assunto que vai te chamar a atenção. Então eu digo que, reconheceu, assumiu, aceitou, realmente tenho isso, preciso escolher mudar. É seguir o seu sentir, porque você vai ser guiado, né, para terapia, para melhor forma específica. Você pode pesquisar formas de lidar com isso. Você pode ver vídeos, você pode desabafar com pessoas, às vezes que você sente uma comunidade, né, de apoio ali, alguém, lógico, isso vai ajudar bastante. Porém, se ainda assim não resolver, se ainda assim você sentir que é forte demais, isso atrapalha seu convívio no dia a dia, atrapalha seu casamento, tá te atrapalhando no profissional, é porque tá no grau realmente que já tá atrapalhando sua qualidade de vida. Então, você precisa da ajuda de um profissional, né? Alguém que tem um conhecimento específico para te apoiar nisso, né? Lógico, buscar alguém que seja capacitado para isso. E aí, dentro disso, eu digo que a expansão de consciência é você entender, se conhecer e buscar técnicas, né, que vão auxiliar nisso. Pode ser, se faz sentido para você um psicólogo, uma psicologia com abordagem, né, vai trabalhar o comportamento, tudo bem, porque depende também muito da compreensão da pessoa, né? A energia espiritual, nada a ver, eu vou com psicólogo. Então, o que acontece é assim, nós seres humanos, a gente busca as coisas, só que nós próprios nos limitamos, muitas vezes. Porque às vezes a gente Você tocou escolhe num algo assunto, e o você tocou num universo. assunto assim, bastante importante, né? Que é o que a gente está preparado. Eu vou usar essa palavra, está preparado, mas vá, continue. É o que está preparado e muitas vezes por quê? Porque a única coisa, é a única opção disponível pelo que a pessoa consegue enxergar, pelo nível de consciência que ela tem, pelo campo de possibilidades que ela consegue compreender ou discernir, segundo o grau evolutivo dela, segundo a cultura, segundo o que ela assiste, né? Segundo a própria maturidade, a psique da pessoa. Mas a partir disso, vai conectar algo que esteja disponível para ela
e mais ou menos no mesmo degrau de compreensão de conhecimento, e a partir daí começa uma caminhada. Começa uma caminhada para dentro de se conhecer, de olhar para suas questões. E aí o que acontece? Cada um vai até certo grau da caminhada, dependendo do quantas questões cada um tem, de quanta disponibilidade cada um tem para olhar para si, ela vai nessa caminhada. Assim eu fui indo até eu passar pela psicologia, passar por religiões, buscar no espiritismo. Hoje eu não tenho religião, né? Sou só espiritualista livre. Até entender esses conhecimentos, passar a ser terapeuta, entender que eu tinha algumas questões e que fazia sentido, que eu precisava de outras técnicas, até fazer um manoterapeuta e ser terapeuta da minha própria vida e hoje atender as pessoas e auxiliar. Porque eu passei nessa caminhada que a gente passa, né? A gente conecta com coisas que vão ajudar, vão contribuir e vão resolver, deixar a gente bem, né? Pelo menos por um tempo, só que nós estamos crescendo, evoluindo, se desenvolvendo, a não ser que você queira ficar estagnado. Mas se você quer, às vezes, muitas vezes, tentar algo novo, subir para um novo grau de promoção ou de emprego, fazer algo diferente, sempre, quando a gente se coloca no novo, no diferente, starta medo. E é uma situação que a gente não domina, por isso é novo, é estranho, né? Então a gente vai ter que se abrir para novos conhecimentos, novas formas de sentir, de agir, e causa desconforto, mas nem todos estão ah, aptos a fazer isso, né? Não querem ficar só na zona do conforto. Ou muita gente quer expandir, só que tem essa percepção, só que na hora de dar esse passo, ai, mas será? É o medo, é aquilo. Então, é o momento que cada um vai buscar o coach, o terapeuta energético, o psicólogo, seja o que for, para te auxiliar, ou a conversa com um amigo, ou o padre, ou o pastor, para auxiliar, né? E dar aquilo que você está disposto para receber naquele momento, né? E aí tudo bem, aí você fica ali até enquanto tá bom para você, até enquanto você está satisfeito, seu coração canta. E às vezes acontece isso, tá, gente? A gente desenvolver algo, seguir um relacionamento, uma profissão, chega um momento que você fala, cara, eu não sei, não tá mais bom, agora eu quero algo além, parece que tem algo mais me chamando. É um momento próprio de evolução e de expansão. E aí, bum, você começa a ver novas coisas porque você se abre, e aí novas ferramentas, novas formas de Possibilidades. estar. E aí às vezes começa a dar PT, né? Ai, mas será? Mas que medo? Mas será que eu vou? Será que eu consigo? Por quê? Porque Para, Murilo, tá falando muito de mim. Para, Murilo, por favor, tá e falando muito de mim. de mim também. Então esse é um momento de expansão, né? O despertar é legal, uau. Agora a expansão ela é desconfortável porque você expande mais conhecimentos, sente, aplica, vai e é desconfortável porque você nunca se colocou naquela situação pela primeira vez, né? É que nem Diferente. você falar de nadar é fácil. Coloca um braço depois do outro, a respiração, não sei o quê. Nananã, você pode ler uma nossa sobre como é Quando que é entra nadar. na piscina, Então, a inteligência, mais do que racional, é uma inteligência corporal, motora, emocional, perceptiva, sinestésica. Nós somos tudo isso, né? e assim, Então, isso que assim, você falou me remeteu muito, dentro da psicoterapia, uma das coisas que eu trabalhei bastante foi quando a gente vai lidar com medo, em especial na terapia, a gente tem a questão do enfrentamento, né? Quando? Então, eu lembro que quando eu comecei meu processo de terapia, de coach, para mudar, para fazer minha transição de carreira, a primeira pergunta é: até quando você vai aguentar? Entende? Até quando? Quando é que você vai realmente virar a chave? E tudo isso dentro de um processo, gente, é determinar. Aí a gente vai voltar assim, análise SWOT, o que, como, porquê, pontos fracos, pontos fortes, que é realmente mapear a nossa vida. E quando a gente traz mapear a nossa vida, é todas as áreas da nossa vida, tipo aquela roda da vida, onde a gente vai fazer análise do que é que está pesando mais na gente. Por quê? Porque é necessário o equilíbrio para que a gente tenha uma qualidade de vida, é, eu não vou nem dizer boa, mas atualmente que seja uma qualidade de vida que você sobreviva com saúde. Porque a partir da hora que você vê que há um desequilíbrio entre o seu social, o seu profissional, o seu familiar, pessoal e o seu econômico, você percebe que aquilo ali, em algum momento, a corda vai romper. Então, é ter esse olhar de equilíbrio. E foi muito engraçado que quando você disse, eu não trouxe nada feito, mas a gente já falou da questão da comparação, a gente já falou da questão do julgamento. Então, dentro do processo de autoaceitação é não se comparar, evita se comparar.
Por quê? Porque, como o Murilo mesmo falou, nós temos o nosso nível. E quando a gente vai para falar de nível, é a gente entender que, com base no que nas nossas experiências, nas nossas vivências, no nosso conviver, nós temos aquele filtro, né? Aquela espécie de filtro onde eu aceito, eu não aceito, isso é certo, isso é errado, eu fui criada, disso aqui eu não faço, isso eu faço. Só que o convite do autoconhecimento que o Murilo trouxe lindamente é justamente para olhar e dizer, peraí, porque eu quero, muitas vezes, mudar de emprego, não estou mais satisfeito, aquilo está me adoecendo e eu não consigo mudar. Porque eu tenho medo. E esse medo é como o Murilo trouxe. Quando a gente está na teoria lá estudando, é lindo, perfeito, a gente tem os cálculos perfeitos. Vamos colocar na prática, porque muitas vezes a gente vai consertar um cano, Murilo, mas quebra o outro que está vizinho. Então, na prática, muitas vezes é muito lindo, seco. Quando vai lá, tem uma parede que você não consegue encaixar a mão. Então, realmente, o se colocar numa situação nova, que vai trazer experiências novas, que vai nos gerar emoções diferentes, e muitas vezes emoções que a gente nunca provou, que a gente nunca, e muitas vezes a gente provou, mas não percebeu, para guardar a maturidade do que aquilo ali nos trouxe, né? Que no caso eu traria como talvez aprender com os erros, aprender com as dificuldades. Então, é ter essa ideia de que autoconhecimento é tudo. E quando falo autoconhecimento é o que o Murilo trouxe do estar aberto para o despertar. Porque se tu não tiver aberto, velho, vai estar falando e para mim vai estar algo que não me chama a atenção. E esse despertar da consciência é justamente do... Epa, peraí, o que o Murilo e a Bárbara estão falando, nesse ponto eu discordo, porque muitas vezes o processo de autoconhecimento surge de um discordar, e isso aqui realmente faz sentido, eu observo que meu comportamento vai assim, assim. Deixa eu saber mais sobre isso. E eu vou lá atrás do Murilo. Murilo, isso aqui, você poderia me esclarecer melhor? Como é que poderia fazer um material, uma live, algo sobre aquilo ali? Quem é que mais fala disso? E é justamente dentro desse processo que a gente vai mergulhando, vai se descobrindo e vai buscando ferramentas, gente. Eu sempre digo, o processo de autoconhecimento, muitas vezes a gente corre dele, por quê? Porque a gente tem medo do enfrentamento. É verdade. Tem medo de olhar para nossas sombras, e muitas vezes é aquela sombrinha que a gente bota bem guardadinha, escondidinha, onde o social acha feio, né? Por quê? Porque é bonito você se apresentar, você está num cargo que é considerável top, é lindo você ser aquela pessoa boazinha que faz tudo, que é prestativo. Só que muitas vezes não é o que eu quero fazer. E quando a gente entra nesse dilema de, pô, eu não quero fazer isso, como é que seria? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai entrar no processo de realizar a mudança, só que muitas vezes, realizando a mudança, a gente se mostra a ovelha negra, né? Concorda, Murilo? Concordo. Concorda? Ou eu tô fazendo, ou eu tô voando muito. Porque muitas vezes, quando a gente diz, não, não é isso que eu quero, o outro vai tentar empurrar o que ele acha que para ele deu certo, e muitas vezes faz todo sentido, porque muitas vezes foi a experiência que o outro viveu e deu certo, e está tudo certo, a gente não está aqui para julgar, mas a gente está aqui para plantar a semente do despertar. E a semente do despertar é justamente jogar perguntas para esse universo. E existem ambientes que eles não gostam de perguntas. Por quê? Porque a partir da hora que a gente pergunta, que a gente se empodera, que a gente quer saber, que a gente busca ser diferente da cápsula que tentam colocar a gente é tido, sim, como reativos, como chato, como... E isso é no processo de autoconhecimento. É você se conhecer para saber se realmente aquilo ali é uma chatice, é uma resistência, ou é algo que você realmente tem curiosidade e quer saber. Uhum.
ou se é o ambiente que está tentando ali lhe sufocar. Entende? Então, é estar atento para isso, é olhar para isso com outros olhos. E lógico, gente, sempre falando com muito amor. Com muito amor. A gente tem o hábito de buscar paciência com os outros, mas a gente não tem paciência com a gente. E É ter verdade. paciência com ele, muitas vezes é reconhecer que tem uma dificuldade, e dentro dessa dificuldade eu preciso buscar ajuda, que foi o que o Murilo também comentou, né? Então, é trazer essa visão e saber, aí dentro disso a gente entraria no se inspirar, no inspirar-se com outras pessoas, do porquê eu tenho medo disso aqui, fulano não tem. Às vezes, em grupo terapêutico, a gente encontra muito isso, né, Murilo? Como é seu medo? Onde é que seu medo dói? Porque muitas vezes a gente vê essas pessoas corajosonas e quando chega essas pessoas também sentem medo. É. Ainda mais o Muito. medo, que é um dos sentimentos, né, primordiais, dos medos básicos da humanidade, né, dos sentimentos. E assim, medo todo mundo sente. Todos nós temos sentimentos de chamados densos, né, de padrões baixos. Todos nós temos tudo. Todos nós somos seres humanos. O que acontece é justamente isso. É que assim, como você estava falando, agorinha você falou sobre a questão como ser paciente com o outro se não é com a gente. Esse caminho de autoaceitação que começa no autoconhecimento, de se olhar, de se observar, de se questionar, de se perguntar, é assim mesmo tem que ser? O que que faz sentido para mim? O que que não faz? Como vai ser? Dá tanta humanidade para a gente, expande tanto, deixa a gente tão mais humano, porque como você falou dos julgamentos, né? Ah, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Só que quando a gente vai ver na prática a vida, por que que às vezes alguém faz uma coisa de uma forma, faz daquela outra forma que é diferente do que eu julgo que é, como deve ser? Às vezes tem uma dor ali, tem uma limitação, tem uma falta de percepção, tem uma falta de consciência, que às vezes é ignorância, né? No sentido de ignorar. Ou às vezes a pessoa não ignora, ela até sabe que deve ou que pode, tem que ser assim. Exemplo, um homem, por exemplo, eu sei que eu não devo trair, mas eu não consigo. Eu não consigo não trair. E aí são as questões que colocam como ordem moral, ordem ética e tal, que é o nosso lado humano que está evoluindo. Mas, assim, quando a gente começa a se trabalhar e ver, poxa, eu também tenho coisas que eu não consigo, e começa a trabalhar, e vem naturalmente uma compaixão consigo, que não é fácil de início, porque à medida que vai limpando, a gente vai ficando mais, a gente vai vendo as liberações acontecendo, aí vai vendo às vezes com o tempo que às vezes não é tão fácil, ou demora um pouco mais, outras coisas é mais rápido. A gente vai vendo que tudo tem um tempo para maturar. A gente começa, eu passei por isso, né? Aconteceu comigo, por exemplo, de algumas coisas, nossa, mais camada para limpar disso, eu pensei que estava resolvido, ou coisas que não faz sentido, mas está assim, tá ali. Então, assim, só que é mais fácil para quem busca mais o autoconhecimento e vai acessando cada vez mais camadas, que realmente são coisas que estão para além do racional. É mais fácil a gente se julgar. Por isso a importância da cada vez mais nesse 2022 é a era do coração, as buscas para as terapias integrativas, e holísticas, porque tem muita coisa que nós seres humanos precisamos entender, nos abrir, porque as ferramentas estão aí, só que se a gente não se abre para poder entender certas peças que vão trazer muito clareza sobre como a gente funciona, nosso ser, nossa psique, e como muita coisa tem solução, tem cura, pode ser mais rápido, pode ser mais fácil. Só às vezes é porque a gente que não acessou ainda, porque a gente ainda está fechado, só num tipo de conhecimento ou num tipo de coisa, não expandiu para outras áreas, né? Aí sim a gente começa naturalmente a ter um olhar mais amoroso para a gente, que a gente vê que nós somos tão grandes, temos tantas questões, somos tão complexos, cada ser é tão único, e o outro também é um universo totalmente diferente, que a gente olha e pensa, poxa, né? Muitas vezes, em vez de julgar, a gente pode até olhar e se reconhecer se aquilo está curado em você, porque quando não está curado, às vezes fala que é afinidade pela sombra, né? Quando você atrai pessoas, raivoso com raivoso, o que julga junto com o que julga, o arrogante com o arrogante. Mas quando você se identifica, começa a se trabalhar, projeta luz, né? Formas de ser diferente. E não é mudar, eu preciso mudar porque eu não me amo. Agora sim eu sou feio. Não. Tem coisas boas, coisas não tão legais,
né? Assim como todo mundo, com isso aqui não estou satisfeito. Por me amar, por eu querer ser melhor para mim mesmo e para o outro, que eu escolho mudar. Já por me amar agora, mudar porque assim eu não me amo, né? Mas não é tão fácil assim, é um processo. Então, quando a gente começa nesse movimento cada vez mais, é tão mais fácil quando a gente vê algo lá fora e também já está nesse processo, a gente se reconhece, fala, é até mais fácil até orientar, ser luz, ser contribuição para o outro, porque a gente sabe o que é estar naquele lugar, sabe como foi estar naquele lugar e como já passou por aquilo, como a gente diz, quando a gente projeta luz ou cura uma ferida, a gente fica especialista naquilo. Então a gente começa a orientar os outros que estão vindo, porque nós passamos por isso antes, digamos assim. Assim como outras pessoas, né, já acessaram esses conhecimentos que nós estamos aqui falando agora, né? São vários graus de consciência, níveis de consciência, de interação, de caminhada, né? Onde cada um está mais ou menos consciente ou curado sobre si próprio, quem eu sou, para onde eu vou, quais os recursos internos que eu tenho para fazer aquilo acontecer, né? É incrível, não para nunca, né? E cabe a cada um de nós olhar, se perceber dentro desse bolo, né? Que é a humanidade. E é entender que, assim, é um processo contínuo, né? Quando você falou aí de, às vezes, já ter trabalhado uma dor e voltar e acessar aquela mesma dor, eu brinco muito no processo terapêutico, em especial com os meus terapias e com o grupo de consteladora que eu tenho, né? E, gente, eu nunca vi criatura mais teimosa do que a minha criança interna. Eu já fui buscar a condenadinha diversas vezes e ela teima para voltar para a criança. Então, assim, eu fico brincando, né, com as meninas. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu estou cansada, essa criança é muito teimosa. E a gente ter paciência de entender que muitas vezes o nosso ir buscar é justamente aquele local que a nossa criança ficou presa, né? E ter a paciência de conduzir essa criança, de trazer essa criança para o aqui e agora, trazer ela para o adultecer, trazer ela para essa presença, é algo que muitas vezes é desafiador, e quando eu falo desafiador, é reconhecer. Porque às vezes a gente precisa sim reconhecer que a gente vai precisar dizer, tá bom, eu sou orgulhosa. Nesse quesito eu fui orgulhosa, eu poderia ter sido mais tranquila, eu poderia ter valorizado mais ou me valorizado. Então, é também acessar esse local de amar, né? Quem é que a gente é hoje. Porque, como aquela frase que você disse, a gente é quem a gente dá para ser. É, exatamente. Porque vai ter momento que eu vou querer estar num grau expandido de consciência, só que, gente, eu não tô. E tá tudo certo. E quando a gente fala tá tudo certo, o que é que eu preciso buscar? Que isso é autoconhecimento, isso é busca. E quando a gente fala busca, muitas vezes buscar se afastar do que nos adoece, do que não nos faz bem, e buscar aí fazendo os ajustes para buscar o que faz sentido para a gente, o que está alinhado com o nosso ser. E saber que essa alinhação de ser, ela é algo que é complexo. E quando a gente fala complexo, Bárbara, não é que seja difícil, é você entender que você é um ser físico, mas você também é um ser que tem uma parte invisível de você, que eu brinco muito, né? A gente tem o hábito de olhar para o que está visível aos olhos. E o que a gente não vê, que muitas vezes nos domina? Os nossos pensamentos. Quantas vezes a gente está ali, lindo, e os nossos pensamentos, como eu atendi uma pessoa que dizia bem assim, eu tenho pensamentos cocô. E ela dizia, por quê? Porque eu tenho pensamentos muito ruins. E foi o que eu disse, que bom que você já reconhece que os seus pensamentos são classificados como isso. Só que também não vamos levar para a exclusão, vamos entender por que esses pensamentos vêm para você. E isso, gente, é aceitação. Bárbara, você está me dizendo que é para você entender o porquê, em determinadas situações, que foi o que a gente falou aqui de início, eu tenho pensamentos que eu classifico como de baixa frequência.
E quando a gente fala de baixa frequência, a gente já entra naquela questão energética de entender que isso vai ficar lá incrustado no nosso campo emocional, né? Vai ser aquela É. casquinha, tipo aqueles navios que tem aquelas conchinhas que vão se grudando nas conchinhas, e quando você pensa que não, tem lá um molde de concha onde você precisa tirar o barco para poder fazer aquela limpeza, porque aquelas conchas prejudicam. Então, é entender que em determinados momentos a gente vai precisar parar, e lógico que esse parar vai depender do nível de consciência de cada ser, e tá tudo certo se você está no início, se você está no meio, se você está no fim, mas é buscar trabalhar isso para que a gente seja assim um ser humano menos ácido, né, Murilo? Com o outro, nesse mundo, para que a gente seja assim a contribuição e para que a gente seja assim essas perguntas que o mundo tanto que quando você manda perguntas, as respostas vêm. É, Faz sentido, Murilo? totalmente. E engraçado. E tudo isso que está acontecendo, e sim, como a Bárbara falou, é complexo, não é difícil, é complexo, só é trabalho, mas ao mesmo tempo também é simples, na hora falando parece complexo, mas atuando, vivendo as terapias na hora, é até simples e fácil. É fácil, basta a pessoa realmente querer estar disposta e abrir o seu campo e dizer, assim, eu quero, tá doendo, não, mas a aceitação é isso, como ela falou, né? Buscar entender, ok, tô com isso, não tá legal, mas buscar entender por que tá sentindo isso, da onde que isso vem, para ter subsídio teórico, para você dizer para sua mente, ok, é isso, tá munido das informações que você precisa, e agora você sabe o que você vai fazer para poder trabalhar aquilo. Aí você consegue ser empático consigo na caminhada. A aceitação é um processo, eu digo que é um processo. Sobretudo, você falando, Bárbara, me veio aqui para nós terapeutas, porque para nós também assumir isso, né? Assumir que nós temos questões e somos como qualquer ser humano, né? E tá falando, e muito contrário, não é o processo de esconder, é de expor as nossas fraquezas. E o que que o terapeuta tem de diferente dos outros? Basicamente nada, só ele só escolheu olhar para suas questões, acessar, e às vezes está um pouquinho mais na frente no sentido de que tem um pouco mais de ferramentas, mais facilidade para lidar com as coisas. Mas não quer dizer que não sente medo, não sente as coisas que passa, né? Pelas situações. Quer dizer que a gente tem ferramentas, consegue identificar com a consciência, opa, tal mecanismo, tal coisa, não tá vindo. Aí você já vai se autoterapeutizando, porque esse movimento da terapia, sobretudo a integrativa, o convite é esse. A gente não precisa esperar adoecer, porque não são as coisas, o mundo que nos adoece. São as nossas emoções, nossos pensamentos, né, que são evocados. Nossos pensamentos e sentimentos sobre o mundo, sobre o outro, os julgamentos, as crenças, que fazem a gente sentir coisas, experimentar o trabalho ou outro como certo, errado, não deve ser assim, assado, e vai gerar emoções na gente, né? E vai ficar ali na gente, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso e tratar, Você, começa a você falou. Não, Aham. termine. Termine. Não, mas é isso, basicamente. Eu estava terminando já, mas pode falar. É porque quando você trouxe essa fala, eu me lembrei daquela piramidezinha, né? Que pensamento gera sentimento, que vai gerar ação, que vai gerar resultado. Então não tem por onde correr. Então tudo ele é um incremento, né? Eu digo que ele seria aí onde eu uso muito a questão da sistêmica. É entender que tudo está interligado. E quando eu falo tudo está interligado, é o que a gente trouxe de início do corpo físico, corpo mental, espiritual, emocional. E é entender que muitas vezes, racionalmente, a gente entende. Só que emocionalmente eu não consigo. É, Emocionalmente eu não lido. Então eu preciso entender que muitas vezes eu preciso passear por todas essas áreas para que haja uma harmonia, um entendimento para que flua. Faz sentido, Murilo? totalmente. Isso aí que você falou também lembrou do negócio que eu estava assistindo uma aula do meu curso do ciclo da realidade. Que era tudo que eu vejo, que é a consciência, sim. Eu vejo uma situação, eu percebo uma coisa, a Bárbara percebe outra, o outro percebe além. Por quê? Porque, Pode porque o significar. fenômeno depende do olhar de quem está olhando, né? Da mesma forma que você lê um livro, uma época, outra época você lê, nossa, isso aqui eu não percebia, né? Porque nós vamos crescendo e mudando ao longo da vida. Então, tudo que a gente vê
Se eu olho para uma coisa, eu vejo errado, está certo. E se é assim, se é assado, de acordo com as nossas crenças e nosso nível de consciência. Então, tudo que eu vejo, eu crio. Tudo que eu crio, eu sou. Tudo que eu sou, eu faço. Tudo que eu Eu faço faço. é o que eu vejo, tá vendo? É isso aí. Aí eu vejo, então é um Aí eu ciclo que a ciclo de gente, novo. o ciclo, a gente fica fechado nesse ciclo, né? Então, todos nós temos esse ciclo, esses olhares mais ou menos conscientes, mais ou menos maduros. Voltando aqui, que eu queria pegar, esqueci de pegar, que é a criança, né? E que a criança é o tempo todo, porque além de ser a criança, quando a gente era criança, que nós não tínhamos condição mental, arcabouço psíquico para entender e elaborar certas coisas, né? Que passa os traumas, mas ao longo da vida tem várias coisas que a gente não tem recurso psicológico e emocional para lidar, né? Um acidente, perder alguém, situações potencializadoras de estresse, né? A morte de alguém, você sofrer um acidente e ficar inválido. Então, várias coisas que acontecem na vida, que são os desafios, né? Que são ali os problemas que nós passamos, que a gente fala, poxa, e agora? O que que eu vou fazer? A gente não tem recursos para lidar, mental e emocional. Então, nesse momento, a gente está, vamos dizer assim, infantil, né? A gente não está maduro para lidar. Então, esse lado nosso, ele fica em dor. E essa é a nossa criancinha interna ferida. Então, em quantos momentos a gente não fica ali infantilizado, né? Preso na raiva, preso na birra, preso porque tinha que ser assim, chateado porque o outro falou aquilo comigo, ou porque o outro me abandonou e ele não podia fazer assim, né? Não entendendo que cada um fez o que pôde, segundo o seu nível de consciência, segundo o que dava conta, não conseguia nem ver outra possibilidade, ou se via, mas na hora não conseguiu. Nossos pais criaram, fizeram o melhor que podiam com a gente, né? Nossos parceiros, nós fazemos também, erramos muitas vezes, né? A gente se cobra também, eu falo, eu poderia ter feito assim, ter feito assado, e sabemos a consequência muitas vezes, né? Do que a gente pensa e faz e fala, também do que a gente deixa de pensar, deixa de falar e deixa de fazer, que o outro gostaria, e por isso o outro Gostaria. porque você não fez aquilo, ou você fez aquilo, então percebe. Então, todo esse movimento, todos nós passamos, os terapeutas também, né? E como eu estava falando, a diferença é o quê? A gente só tem mais ferramentas e escolhe olhar para isso, né, Bárbara? E aí o convite, é até interessante falar da autoação, porque quando eu estou com um assistido, uma pessoa, e eu vejo que ela tem uma dificuldade e ela não consegue aceitar, e o problema dela não é nem o problema, mas como ela se sente em relação àquilo que está limitando ela. Quando você está trabalha aquilo, o problema deixa de ser um problema. A gente olhar e ter olhar empático e falar realmente, né? A dificuldade está na gente. E muitas vezes é algo que para mim pode ser fácil, né? Mas para o outro não. E às vezes é algo que para mim é fácil demais, para o outro é difícil. Então a gente vai ter essa percepção mais amorosa, autoempática, de autoaceitação com a gente, com o nosso tempo, é a nossa caminhada e com a caminhada do outro também. E como a Bárbara falou, nós ficamos menos ácidos, né? Cada um só vai dar, só vai mudar paciência e amor para o outro. A gente consegue ser com a gente. Se a gente não consegue nem ser com a gente muitas vezes, ter isso para nós, como a gente vai dar isso para o outro, né? Verdade. É isso. Então, gente, é isso. Eu acho que pelo tempo já chegamos no nosso horário, até para não cansar as pessoas. Então, em especial, Murilo, eu quero novamente agradecer a você ter aceito isso. Espero que a gente consiga aí trazer esse despertar de consciência, sim, trazer para essa mudança, porque eu acredito muito que a gente mudando, a gente muda o mundo. Eu não tenho dúvida disso. E é muito engraçado esse ciclo, quando a gente muda, termina que a gente força um pouco o outro a mudar. Porque quando a gente muda, a gente não é mais o mesmo, né? Então a Não, gente termina é, mexendo com o outro. Então né? acreditar nisso é ter ideia de que a gente está conduzindo a semente do bem sempre. Plantar o bem, e você tem uma frase que eu não me lembro bem, mas você tem o bem, e é isso que eu acredito. Então, Murilo, muito obrigado. Em especial também agradecer as pessoas que passaram por aqui. Quem não segue a gente, começa a seguir, compartilha nosso material, faz esse consumo, porque o foco da gente é despertar da consciência sempre. Então, é trazer para esse olhar, trazer para essa melhora da qualidade de vida, trazer para esse autoconhecimento e muitas vezes essa curiosidade de querer sim esse mergulho, que muitas vezes, às vezes, a água está fria e é um pouco doloroso, mas com coragem a gente enfrenta isso, tá bom? Fala, amiga. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Bárbara.
Avisando o pessoal, quinta-feira eu vou ter live. Eu passei a fazer live todas as quintas-feiras de emanação do reiki. Eu emano o reiki e a gente conversa sobre um tema qualquer. Eu vou conversar sobre as mágoas, a importância de olhar, de não segurar os sentimentos. E quem tiver alguma questão emocional, pode estar levando e recebendo a Ah, energia reiki. E também vou fazer. Vamos estar falando sempre nessas lives de Ho'oponopono, a importância do perdão e da cura, que é pura vibração, que é esse movimento de autoaceitação. E posso fazer uma prática super rápida aqui com vocês, que eu falei que eu ia trazer, claro, por favor, por que é favor. a prática, que eu ainda vou gravar um vídeo e vou postar no meu Instagram, né? Que é de uma das terapias que eu fiz ela início do ano passado, que é a terapia multidimensional, que tem uma coisa chamada Abraço da Paz, tá? A gente fala que é o Abraço da Ó, Paz a Lia está perguntando qual é o horário que você está na quinta. na quinta-feira, 8 da noite, às 20 horas, 8 horas, né? 20 horas, Isso, né? gente. Então, 8 horas, às quinta-feiras, o Murilo faz envio de reiki. Assim, eu sou suspeita para dizer, porque sempre que eu estou disponível, que eu posso, eu participo. E, assim, para mim é maravilhoso. Eu amo. Siga, Murilo. Então, para finalizar, eu convido a gente para fazer Abraço da Paz. O que é Abraço da Paz? São 4 palavrinhas que a gente fala e você pode estar utilizando para você fazer com você mesmo ou com alguém. Se você tiver com alguma pessoa que está com alguma dificuldade de aceitar aquela pessoa, está com alguma questão, ou até consigo próprio, você fala 3 palavras, né? E para memorizar, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Diz que é ARPA, que é o processo do ARPA. Aceitar, respeitar, perdoar, perdão, amar, respeitar, perdoar e aceitar, né? Então, na pessoa que canalizou a terapia multidimensional, ela falou que ela começou a usar, né, essa ferramenta de Arcanjo Miguel. Ela falou que ela tinha um problema, no relacionamento lá com as pessoas no trabalho. Disse que não tinha problema necessariamente não, só que a convivência não era tão boa, porque ela vinha de um ambiente externo e o povo era do interno. Aí toda vez que ela falava nas reuniões, dava um burburinho, né? Ela falou que ela começou a fazer o abraço da paz, mentalizando, imaginando ela abraçando cada pessoa do trabalho, né? Ela falou que com o tempo foi passando e a relação foi melhorando e tudo foi ficando bacana. Também com a sogra dela, né, que não se dava bem, as coisas foram mudando, porque tudo é energia, né? Tudo é intenção. Quando você dá essa intenção de se harmonizar, de estar em paz, que eu falei, aceitar, é você estar em paz com algo, é você não ter julgamento, é você respeitar e falar, ok, posso até não concordar, não funcionar para mim, mas honrar no sentido que você pode ser como você e tá tudo certo. Eu estou em paz com você. Não tenho nada contra você, né? É estar em paz. Você pega, eu vou convidar todo mundo para fazer, é junto. É se imaginar. Você pode pegar uma questão sua que de repente tem dificuldade, pode pegar aquele pensamento, aquela emoção que você tem, ou aquela coisa que você tem vergonha, né? Imagina você olhando para você. Eu gostaria só que você colocasse os braços assim e se abraçasse. Se abraçasse agora e repita mentalmente comigo: eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo por sentir isso ou por pensar essas coisas. Eu me aceito como eu sou. Respira fundo, solta. Isso é um movimento de acolhimento. Isso é uma coisa que você pode estar fazendo para esse lado seu, para essa sua energia que está em dor. Seja lá a raiva, o medo, a insegurança, esse pedacinho que só quer ser amado e acolhido, quer que você olhe, pare de rejeitar e fale: tudo bem, vem aqui, medo meu, vem aqui, eu vou olhar para você, eu vou te ajudar. Aí você abraça esse criança que está em dor, esse aspecto seu, esse fractal. Aí você começa a emanar aceitação e amor, porque o amor ele é curativo. Então, esse é um exercício que cada um pode estar fazendo para si próprio, né, como um momento de autocarinho. E faça isso e só dê a intenção de que isso seja trabalhado, de que seja curado em você. Porque aí, lógico, pode fazer quantas vezes quiser e o universo vai te apoiar, vai trazer mais percepções, mais ideias, vai conectar com os terapeutas que vão ser a contribuição para você, o dinheiro que você precisar, para você poder iniciar a sua jornada de autocura, de autoaceitação. A gente pode sim escolher sempre mais de nós todo dia. E é isso, gratidão a todo mundo que esteve aqui, que a gente possa sair Muito, daqui muito obrigada. se julgando muito menos e aceitando nós como nós somos, perfeitos, perfeitamente imperfeitos. E essa é a beleza, né, da nossa evolução, e saber que estamos sempre numa caminhada e podemos ser melhor a cada dia.
Murilo, muita gratidão mesmo, mesmo, mesmo. Fica com Deus. Beijo, gente. Beijo. Gratidão a todos. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.